Olá, sejam muito bem-vindos. Eu queria dedicar esta preleção não apenas aos meus queridos amigos do Centro Espírita Allan Kardec, aqui de Osasco, mas também ao Grupo Espírita e Associação Beneficente Maria de Magdala, lá de Itapevi, que através da Mari também me pediu para que gravasse esse vídeo. Antes de começar, então, vamos rogar a Deus, a Jesus, que nos envolva na sua paz, no seu amor, nas suas inspirações, e que nós possamos sentir essa inspiração e assimilar e colocar em prática. Uma pergunta: qual é o objetivo da nossa vida? Nós precisamos saber, porque ninguém pode viver a nossa vida por nós. Então, qual é o objetivo da nossa vida? A doutrina espírita coloca que o grande objetivo da vida é o aprimoramento moral. É a busca por se tornar melhor, pelo seu adiantamento, pelo seu aprendizado. Então, um dos grandes obstáculos a esse nosso crescimento, a esse nosso aprendizado, é justamente o apego aos bens materiais. Aliás, o tema para a nossa reflexão hoje é justamente esse. Está no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 14. Desprendimento dos bens materiais. Eu não diria apenas os bens materiais, mas tudo que nos desvia dessa rota de aprendizado. Os prazeres da carne, os deslumbramentos da visão, de poder, de fama, tudo isso são um breve momento, que não valem a dedicação e o empenho de uma alma imortal. Aliás, no plano físico, no plano material, tudo ruma para a desagregação, para a degradação, ou se preferirem, para a transformação. O nosso corpo não é nosso, ele está por empréstimo. Tudo que nós temos não pertence a nós. Está conosco por um breve momento, somos depositários e depois vai passar para as mãos de outras pessoas. Então tudo no plano material é impermanente. Como diz Joana de Ângeles através do nosso querido Divaldo, a única coisa permanente na vida é a impermanência. E aí cabe a pergunta: o que é que nós estamos buscando? Para onde nós estamos indo? É necessário saber, porque é para esse lugar que somos encaminhados pela bússola do nosso coração. Mas é fácil de descobrir. Pelas nossas conversas, pelo nosso jeito, é fácil de descobrir o que é que nós buscamos, onde está o nosso tesouro. Quer conhecer uma pessoa? Não pergunte a ela o que ela sabe, pergunte o que ela ama. Santo Agostinho dizia isso. Você quer conhecer uma pessoa, não pergunta a ela o que ela sabe, pergunte o que ela ama. André Luiz: nós nos tornamos aquilo que nós amamos. Então, o que buscas? O que aspiras? Será que esse caminho que eu estou seguindo vai me levar, essa forma que eu estou vivendo, vai me levar a atingir esse objetivo primeiro da vida, da evolução, do aprendizado? Por quê? Se eu me desviar do caminho, à medida que eu vou me desviando, vem uma professora dura, e ela me traz de volta para o meu caminho. Essa professora é chamada dor. A dor é o mecanismo da lei para trazer o espírito desviado para a rota correta. Os bens materiais, eles não são o fim, eles são um meio para nós atingirmos um objetivo, são a ferramenta. Só que o que acontece? Nós nos empolgamos, nos apaixonamos pela ferramenta e nos esquecemos do trabalho que temos que realizar.
Nós estamos nessa viagem aí, nesse estágio que dura 70, 80 anos, e nos esquecemos que a vida não é a viagem que vai chegar, que é muito mais que isso, que é só, como eu disse, um estágio. Então não podemos nos apaixonar pelas ferramentas, mas devemos focalizar no fim. Veja só, nós sabemos de muitos artistas jovens, bonitos, talentosos, que têm fama, têm dinheiro, e quantos se suicidam? Quantos se entregam, se perdem? Por quê? Porque faltou colocar Deus no centro da vida. Acho que é o grande objetivo nosso, a grande bússola que deve nos guiar. Colocar Deus no centro das nossas vidas, suas leis e a busca pelos valores fundamentais do Espírito. Quando Deus está no centro, a nossa relação com os bens materiais não é uma relação de escravização, é uma relação de serviço. Serviço no bem a favor do próximo e em favor de nós mesmos, porque aí nós crescemos, aprendemos, nos libertamos, evoluímos. E assim eu descubro a importância de servir, atendendo assim a nossa programação principal, que é ir na direção do Criador, evoluir, crescer dentro dos seres perfeitos que Jesus colocou. Na pergunta 1009, Paulo, o apóstolo, entre outros que responderam essa pergunta, no livro dos Espíritos, ele diz assim: gravitar para a unidade divina. Esse é o fim de toda a humanidade, esse é o destino de toda a humanidade. Como se Deus fosse o Sol e nós orbitando ao redor dele, ali perto os espíritos mais evoluídos e nós mais distantes, um pouco mais a gente chega lá. Há uma história muito interessante, bem curtinha, onde o discípulo chega para o sábio está lá mexendo com suas plantas, sabe? Esse lance de mexer na terra, cuidando das suas plantas ali. E o discípulo chega para o sábio e diz: mestre, posso te fazer uma pergunta? Claro, pode fazer. Se o senhor soubesse que iria morrer amanhã, o que é que você faria? O sábio continuou ali mexendo nas suas coisas, tratando da planta, parou um momento, olhou para ele e respondeu de maneira bastante serena: nada, eu não faria nada, eu continuaria cuidando do meu jardim. Essa resposta, apesar de bastante singela, é a resposta de quem se harmonizou com a vida no seu sentido mais amplo, passando pela existência de uma maneira desperta, ciente dos seus compromissos, das suas obrigações, consciência tranquila. Agora eu pergunto, e se fôssemos nós? Vamos voltar essa pergunta para nós. Se nós soubéssemos que iríamos desencarnar amanhã, o que é que nós faríamos? Sairíamos correndo? O que a gente faria? Como estaria o seu coração? Estaria livre ou estaria preso? Teria asas ou teria algemas no seu coração? Isso é uma coisa bastante importante para pensar. Nós, quando encarnamos, esquecemos, graças a Deus, nós esquecemos do que fizemos em outras vidas, e aí passamos a viver exemplificando o bem ou errando pelas nossas próprias condições, pelo nosso próprio livre-arbítrio, pela nossa espontaneidade. É bom isso, é bom. Porque quando fazemos é pela espontaneidade. Então, é como se adormecêssemos, um entorpecimento e não nos lembramos. Isso me faz lembrar daquela passagem quando Jesus está no horto com seus discípulos e
os grandes testemunhos se aproximam. Então ele chama Tiago, João e Pedro para ir com ele. E deixa eles ali e vai mais adiante. Fala para eles, fica orando que eu vou orar ali. Então Jesus está lá fazendo prece. Quando ele volta, ele encontra os seus discípulos dormindo. E ele os acorda e diz, orai e vigiai. Quer dizer, vigiai e orai, para não cairdes em tentação. E ele se afasta novamente e entra em preces. Quando ele volta, encontra os discípulos de novo dormindo. E então ele diz aquela frase, nem por uma hora podeis velar comigo. E Emmanuel, interpretando esse adormecimento, essa lição, ele diz assim, que essa uma hora é a nossa reencarnação, a nossa vida encarnada. Porque perante a eternidade, essa nossa vida de 70 anos representa uma hora. Então, não podemos dormir diante das oportunidades que nos chegam diariamente aos ouvidos, do irmão que sofre, da pessoa que está precisando de um abraço, de um auxílio, de um ombro. Nós não podemos dormir diante da oportunidade. Emmanuel vai dizer ainda que a gazela desperta com o canto das andorinhas, que a pedra, porém, só desperta com a explosão da dinamite. Como que está o nosso sono? Está muito pesado? Está muito pesado. Por quê? Porque os chamados continuam vindo. Sempre, a vida inteira. O nosso mentor é um cara que está sempre nos chamando. De maneira sutil, de maneira suave. E se nós atendemos esses chamados, somos reconduzidos de maneira amorosa ao nosso caminho. Mas se não, os chamados começam a acontecer de uma maneira mais contundente. Aí vem a professora nos trazer de volta ao nosso caminho. Para aqueles que são apegados aos bens materiais, a essa vida, dessa vida eu diria, né? O tempo é um grande adversário. É um grande adversário. Porque ele tira de nós a nossa juventude. Ele leva os nossos entes queridos, ele leva os nossos bens materiais. Passam para outros os nossos bens materiais. Mas, para aqueles que são focados na vida superior, logo percebem que o tempo é um grande conselheiro. Como se ele dissesse para nós, amigão, foca nas coisas que eu não consigo tirar de você. Porque o que eu posso tirar, eu vou tirar no momento certo. Então foca nos valores imperecíveis da vida, nas coisas eternas. Porque tudo que é eterno, o tempo só pode aperfeiçoar. O tempo só pode melhorar. Os nossos afetos, as nossas virtudes, o nosso conhecimento, os nossos amores, as nossas amizades, o tempo só pode melhorar. E aí, o que é que nós temos a juntar? Bens que o tempo tira ou bens que o tempo aperfeiçoa? Para finalizar, eu queria deixar duas citações que nos convoquem a colocar Deus no centro das nossas vidas. Uma delas é de Jesus, quando ele diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Olha que maravilhoso. E outra é de Teresa de Ávila, quando ela diz assim: tudo passa, só Deus fica, mas Deus basta. Muito obrigado. Que Jesus nos abençoe.